Oi, gente! Hoje eu vim responder a Nana, que deixou um comentário numa de minhas publicações referente a esse gráfico pedindo auxílio para que fosse feita a leitura desse gráfico para que ela pudesse, talvez, produzir alguma peça com esse motivo de estrela. Então vamos lá, Nana. Nana e todos vocês que tenham dúvidas em relação ao gráfico. A partir desse gráfico, nós vemos que no centro temos o símbolo de uma correntinha vezes 45 e temos uma seta apontando um círculo, o que significa que o centro dessa peça será feita com uma repetição de 45 correntinhas, o que nos dará essa estrutura. Se você parar para contar, você vai observar que a estrutura de correntinhas está com exatamente 45 correntes. Então, vamos lá fazer as 45 correntinhas e decifrar esse gráfico aqui para ajudar a Nana e quem mais tiver dúvida em relação à leitura de gráficos, tá bom? Pode utilizar o material de sua preferência. Para facilitar a visualização, vou utilizar o barbante de ordem 6 e agulha 3,5 milímetros. Vamos lá, vamos começar fazendo a laçada inicial e vamos começar o nosso cordão de 45 correntinhas. Para quem não sabe como fazer a correntinha, é muito simples. Você já está aqui com a laçada na agulha, a laçada inicial, você vai pescar passando a agulha por baixo do fio e vai pescar o fio passando por dentro da correntinha. Novamente, a laçada já está na agulha, passe a agulha por baixo do fio em direção à unha e pesque o fio passando por dentro da laçada. Essas são as correntinhas, vamos fazê-las por 45 vezes. Vamos lá, fiz aqui o meu cordão com 45 correntes. Aí vocês vão perguntar, mas o centro é redondo, você fez uma corda, um cordão. Vamos lá, vamos fechar agora esse cordão de correntinhas aqui no primeiro pontinho de corrente com um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo você vai introduzir a agulha que já está com a laçada, não retire a agulha daqui, já está com a laçada, vamos dar continuidade. O baixíssimo na primeira correntinha da nossa tirinha. Baixíssimo você vai fazer como se fosse uma correntinha, vai introduzir a agulha na corrente de base, passa por baixo do fio, pesca o fio e retire a base da correntinha e a laçada de uma única vez. Temos aqui o fechamento do nosso círculo. E agora sim temos aqui um círculo de 45 correntes. Como eu sei que é um ponto baixíssimo e que eu preciso fechar? Vocês percebam que temos aqui um dos pontos sinalizados de vermelho. Aqui está simbolizando o início e o fechamento da carreira. E geralmente, fechamentos de carreiras são feitos com ponto baixíssimo. Alguns gráficos, quando temos que fechar com ponto baixíssimo, vem com um ponto preto, como se fosse um ponto final, um ponto do i. Esse pontinho preto nos gráficos simboliza o fechamento com o ponto baixíssimo, tá bom? Nesse caso não tem, mas pela lógica nós já entendemos que era isso que era para ser feito. Aqui, nesse ponto vermelho, que foi o fechamento da carreira, nós podemos observar que temos 3 correntinhas, tá vendo? O símbolo de 3 correntinhas de subida de carreira. E essa linha vermelha que está passando por entre as correntinhas, está aqui apenas para simbolizar início de carreira, que nós vamos fechar na correntinha vermelha com um ponto baixíssimo e a partir daqui, na linha que está sinalizada, vamos subir o começo da carreira com 3 correntes.
Então, vamos agora fazer as 3 correntinhas. Vocês vão perceber uma pequena mudança de cenário, tá bom? Precisei vir aqui pro ateliê, porque eu estava lá em casa, lá embaixo na minha casa, e estava barulhento demais. Estava me desconcentrando e eu precisei subir para ter um ambiente mais tranquilo para explicar a vocês. Um detalhe que eu esqueci de falar, pessoal, quando vocês toda vez que forem fechar um círculo de correntinhas, prestem bastante atenção para que todas as correntes fiquem na mesma posição, tá bom? Para que o cordão não fique torcido, para não dar problema na execução do trabalho, tá bom? Então, verifiquem sempre se as correntes estão todas na mesma posição, e aí sim, fechem com um ponto baixíssimo. Aqui vocês podem observar que temos 3 correntinhas sinalizadas com um fio vermelho. Alguns gráficos vêm com uma seta, alguma coisa. Esse daqui veio com uma seta mostrando a execução diferenciada dessa parte do gráfico. E a parte de subida de carreira está simbolizada por um fio vermelho. Fechamento de carreira com uma correntinha vermelha e a subida de carreira com as correntinhas e esse fio vermelho. Então, nós vamos fazer, nesse momento, 3 correntes. Vamos subir aqui, essas 3 correntes vão simbolizar o primeiro ponto alto, tá bom? 3 correntinhas. Agora, o gráfico nos pede um ponto alto duplo. Temos aqui uma haste e 2 palitos. Significa que esse ponto é um ponto alto duplo. E nós vamos trabalhar nesse momento 3 pontos em um mesmo ponto de base de corrente, tá bom? Prestem atenção, essa seta tá indicando que você precisa ter atenção nesse momento. Vamos fazer um ponto alto duplo nessa correntinha aqui, logo em seguida as correntinhas de subida. E depois nós vamos continuar trabalhando mais 2 vezes dentro dessa correntinha. Vamos por partes. Temos aqui as 3 correntinhas de subida. Agora, eu vou laçar para fazer o ponto alto duplo. No lugar de laçar uma vez, vou laçar 2 vezes a agulha, o fio na agulha. E vamos para a corrente seguinte. Nós introduzimos as correntinhas iniciais nessa aqui. E agora, nós vamos para a próxima corrente e vamos fazer o fechamento do ponto alto duplo. Ó. Vamos tirar 2 laçadas, laço o fio, retire 2 laçadas, lace o fio, retire 2 laçadas. Agora, vamos para o grau de dificuldade do gráfico. As iniciantes, prestando bem atenção, vão conseguir também, tá bom? Porque vou tentar ser o mais didática possível com vocês, o mais simplificado possível. Essa seta aqui, na realidade, está sinalizando que vocês precisam ter atenção a essa região do gráfico por conta do grau de dificuldade. Percebam que o ponto que nós acabamos de fazer logo em seguida das correntinhas tem 2 palitos na haste. Esse traço em cima dos pontos, ó, cada pontinho tem um tracinho. Isso aqui nós chamamos de cabeça do ponto. É onde nós vamos introduzir a agulha caso tenham mais carreiras, tá bom? Cabeça do ponto, haste do ponto e temos aqui 2 palitos, que simboliza um ponto alto duplo. Aqui no topo da estrela, nós temos uma haste, a cabeça do ponto e um palito, o que simboliza um ponto alto simples, separado por correntinha. Cada ponto alto será separado por uma correntinha, tá bom? Teremos nessa parte 5 pontos altos. Mas nós temos aqui outro ponto, um pontinho aqui isoladinho, sozinho. Esse ponto aqui tem uma haste e tem 3 palitos.
Lá temos a cabeça dele e temos uma haste com 3 palitos. Então, nós vamos fazer, nesse caso, um ponto alto triplo. Porém, esse ponto alto triplo, na verdade, vai começar aqui com o primeiro ponto do nosso trabalho. É aqui que muita gente se confunde, que não consegue entender o gráfico. Como fazer esse ponto aqui, como chegar lá em cima. Esse é o grau de dificuldade desse gráfico. Então, nós vamos na mesma correntinha de base, onde nós acabamos de fazer esse ponto alto duplo, vamos fazer um ponto alto triplo, e depois nós vamos fazer essa sequência de uma corrente e um ponto alto por 5 vezes, tá bom? Na mesma correntinha de base, vamos lá. Estou aqui no meu ponto alto duplo, que acabamos de fazer. No mesmo espaço, na mesma correntinha de base, nós vamos introduzir a agulha. Mas antes, nós vamos laçar 3 vezes. Aqui no duplo, laçamos 2. Agora, nós vamos laçar 3. 1, 2, 3. E na mesma corrente de base, junto com o ponto alto duplo, vamos fazer um ponto alto triplo. Puxei a laçada, agora vamos retirar de 2 em 2 laçadas até finalizarmos o ponto. Não aperta muito a tensão do fio para que o trabalho não fique todo enrugado, tá bom? Fizemos aqui o nosso primeiro ponto alto triplo. Uma corrente de separação, que é o que temos lá no nosso gráfico. Lembram? Aqui, ó, nós estamos aqui. Uma corrente de separação e vamos fazer essa repetição mais 4 vezes. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, até chegarmos aqui no finalzinho dessa parte colorida. Então, fiz a primeira corrente de separação e já tenho aqui o primeiro ponto desse grupo de 5 pontinhos. Agora, vamos para a dificuldade. Prestem atenção. Nós vamos laçar apenas uma vez, porque vamos fazer pontos altos simples, tá bom? Porém, nós não vamos lá na base da correntinha mais, porque esse ponto precisa ficar aqui sozinho, não é isso? Esse ponto é esse pontinho aqui, que tá aqui sozinho, coloridinho. Nós estamos na base lá em cima, tá ok? Não na base da correntinha, na base lá do meio do ponto. Então, nós vamos fazer o quê? Temos aqui a cabeça do ponto, ó. Aqui é a cabeça do ponto. Caso tivessem mais carreiras, nós iríamos utilizar essa parte do trabalho. Temos aqui abaixo, ó. Temos 2 laçadas aqui, da cabeça do ponto. E temos mais 2 laçadas aqui, no meio do trabalho. E temos mais 2 laçadas aqui embaixo, que é a base do ponto alto, que tá aqui no comecinho. Nós vamos trabalhar essas 2 laçadas do meio. Nesse momento, essas 2 laçadas do meio serão como se fossem a cabeça desse ponto aqui, tá bom? Que é essa parte aqui, que está onde estão saindo os pontos altos, ó. Uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, simbolizadas pelos palitos. Essa parte do gráfico é exatamente essa aqui. Uma laçada, um palito, o palito central, de onde os pontos estão saindo, e o último palito, que é a cabeça do ponto, junto com a última laçada aqui no finalzinho. Então, vamos lá. Fizemos a nossa corrente. Vamos laçar uma única vez, porque agora são pontos altos simples. Vamos pular a primeira laçada, a cabeça do ponto e a primeira laçada, e vamos lá no meio do ponto triplo, introduzir a agulha pegando essas 2 laçadas, e vai ser nessas 2 laçadas do meio do trabalho que nós vamos fazer todos os pontos altos que estão separados por corrente, tá bom? Retire, lace o fio e retire essas 2 laçadas. O ponto já está preso lá na cabeça
na cabeça do ponto, como se fosse um ponto alto lá da base. Agora, retire 2 laçadas e retire mais 2, fechamos o ponto alto pela segunda vez. Temos o nosso primeiro e o segundo, separado por uma correntinha. Uma corrente de separação, vamos fazer nosso terceiro ponto desse grupo de 5 pontos. Vamos introduzir a agulha no mesmo meio onde nós retiramos esse ponto, introduzimos aqui, ó, nas 2 laçadas novamente, no meio do ponto triplo. Retire a laçada e puxe as 2 laçadas, duas laçadas por vez. Temos o terceiro ponto. Mais uma corrente de separação. Vamos novamente laçar o fio uma vez e vamos lá no centro do ponto novamente e nas 2 laçadinhas do meio onde nós já estamos trabalhando, vamos fazer o quarto ponto. Uma corrente de separação, lace mais uma vez e no mesmo espaço do meio do ponto, introduza a agulha, puxe o fio e retire 2 laçadas de uma vez. Temos aqui essa parte coloridinha, olha, a haste do meio colorida e os 5 pontos separados por uma correntinha cada um. Agora, no mesmo espaço de corrente, vamos fazer um ponto alto duplo novamente. Essa corrente já é a corrente lá da base, lá no início do trabalho, onde nós já estávamos sabendo que iam ter 3 pontos. Nosso primeiro ponto duplo, o ponto triplo e agora mais um ponto duplo. Vamos lá, um ponto alto duplo, sem correntinha, tá? Aqui, nesse momento, não tem correntinha. A correntinha de separação é apenas aqui nesse grupinho de 5 pontos altos, tá bom? Então, lace o fio 2 vezes e vamos lá na correntinha da base, no mesmo espaço, introduz a agulha e retire a laçada. Retire de 2 em 2, retirou uma vez, 2, pronto. Temos aqui um ponto alto duplo. Pode ser que surja dúvida para vocês de por que ponto alto duplo e nós retiramos a laçada 3 vezes de 2 em 2. É assim mesmo que funciona, porque se você prestar atenção, nós retiramos 3 vezes por conta da cabeça do ponto, mas nós temos dois palitos aqui, ó. Como se fosse a haste, igualzinho lá, ó. Temos aqui a haste, 2 palitos e a cabeça do ponto. Então, nós precisamos ter essa retirada de 3 vezes o grupinho de 2 para poder conseguirmos ter a cabeça do ponto lá também. Então, temos aqui o primeiro palito, o segundo palito e a cabeça do ponto, tá bom? Na sequência, nós temos mais 2 pontos altos duplos. Fizemos esse na mesma correntinha de base. Agora, nós vamos fazer mais 2, um em cada correntinha. Vamos lá. 2 laçadas, porque é um ponto duplo. E na corrente seguinte, prestem atenção, porque a corrente seguinte está aqui bem escondidinha, tá? Nós trabalhamos aqui nessa, agora nós vamos para essa aqui escondidinha. Cuidado para não pular, porque o ponto, como temos muitos pontos em uma só, ele acaba ficando escondidinho lá embaixo do ponto anterior. Então, vamos dar uma afastadinha aqui para a gente poder encontrar o pontinho seguinte. Retire uma laçada, puxe o fio. E agora, vamos retirar de 2 em 2 laçadas. Fizemos o primeiro palito, o segundo palito da haste e agora a cabeça do ponto. Novamente, mais um ponto alto duplo na próxima correntinha. Introduz a agulha, puxe o fio, tire 2, tire 2, tire 2. Pronto. Temos aqui essa formação, ó, da correntinha,
o primeiro ponto alto duplo, os 5 coloridinhos lá em cima com um sozinho aqui embaixo, e mais 3 pontos altos duplos na sequência, que são esses 3. Agora, nós vamos para o próximo ponto, que é esse aqui. Nesse ponto, nós vamos fazer um ponto alto duplo na próxima correntinha, mas nós não vamos fechar ele completo, vamos fazer ele incompleto e deixar o restante na espera na agulha. Vamos lá. Vamos fazer uma correntinha trabalhada, vamos pular 2 correntes e na terceira corrente nós vamos trabalhar novamente esse motivo coloridinho aqui, como se fosse um Y de cabeça para baixo. Vamos lá. O ponto precisa ser duplo, porque temos 2 hastes. Percebam aqui, ó. Deixa eu explicar bem. Temos uma haste, 2 hastes e a cabeça do ponto, ok? Então, nós vamos trabalhar esse ponto duplo pela metade, porque ele vai ser fechado junto com esse outro pontinho aqui. Vamos para a prática, ó. Vamos laçar 2 vezes o fio na agulha. E aqui, na corrente seguinte, nós vamos introduzir a agulha, puxar o fio e vamos retirar 2 laçadas e vamos deixar 3 laçadas na espera. Lace o fio, pule 2 correntinhas e na terceira introduza a agulha, puxe o fio e retire todas as laçadas 2 por vez. Tirei uma, tirei 2 e agora as outras 2 últimas. E temos aqui o nosso Y de cabeça para baixo. O ponto pela metade. E aqui ele se fecha junto, fazendo uma união. E aqui a continuidade dele, fazendo a base do Y, como se fosse um Y de cabeça para baixo. Exatamente como pede o gráfico, pulando 2 correntinhas na base. Se ficar alguma dúvida, deixem no comentário e a gente tenta resolver da melhor forma possível, tá bom? Tenta esclarecer a dúvida de vocês. Vamos lá. 2 laçadas. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer um ponto alto duplo por 3 vezes, conforme o gráfico solicita. Estamos aqui no Y de cabeça para baixo e agora nós vamos fazer 3 vezes ponto alto duplo. E aqui na correntinha do meio, nós vamos fazer esse motivo novamente, na mesma corrente, tá bom? Aqui nós vamos trabalhar os 3 pontos na mesma corrente de novo. Então, vamos lá. Já fiz o meu primeiro ponto alto duplo, vou pro segundo. Terceiro. E essa correntinha aqui do meio é a que nós vamos trabalhar os 3 pontos juntos novamente, ó. Fiz o último ponto alto duplo. Agora, nós vamos fazer o ponto alto triplo. Uma laçada, 2, 3. No mesmo espaço de corrente, puxe o fio, retire de 2 em 2. 2 laçadas por vez. Retire 2, retire 2, retire 2. Uma corrente de separação, uma laçada, porque agora são pontos altos simples. Vamos na base lá no meio, vamos pular essa haste e vamos na haste do meio, pegar as 2 alças. E dentro das 2 alças do meio, vamos trabalhar os 5 pontos altos simples, separados por uma correntinha. Já fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo
uma corrente de separação no mesmo espaço na haste central, pegando as duas perninhas, o terceiro, uma corrente de separação, lace o fio uma única vez no mesmo espaço, pegando as duas hastes, o quarto ponto, uma corrente e o último ponto, o nosso quinto ponto desse grupo, finalizando o nosso motivo. Agora vamos novamente para o grupo de 3 pontos altos duplos. O primeiro, no mesmo espaço de corrente, onde temos os outros dois aqui. Retirando sempre de 2 em 2 hastes. O segundo, duplo, na corrente seguinte. E o terceiro ponto alto duplo na corrente seguinte. Fechamos os 3 pontos altos duplos. E agora nós vamos para um ponto alto duplo para fazer o Y de cabeça para baixo. Ó, um ponto alto duplo, vamos dar 2 laçadas na agulha. Na corrente seguinte, introduza e puxe o fio. Retire 2 laçadas e mantenha 3 na agulha. Lace o fio, pule 2 correntes. Na terceira corrente, introduza a agulha, puxe a laçada, retire agora de 2 em 2 até finalizar o ponto todinho. Prontinho. Temos aqui de novo o nosso Y com 2 correntinhas na base, separando a base do ponto, do motivo. E agora, novamente, vamos trabalhar os 3 pontos altos duplos e vamos fazer dessa forma até o final da carreira. Olha, percebam que já tá dando forma à estrela, tá vendo? Temos aqui uma quina, outra quina aqui, e aqui na base temos também a ponta da estrela. No final do trabalho ela vai estar bem definidinha. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Percebam que a estrela já está bem definida. Temos aqui o nosso último motivo em formato de Y invertido. E temos aqui uma última correntinha sobrando. Nós estamos exatamente nesse ponto do gráfico. O último Y invertido e a última correntinha sobrando, onde nós vamos finalizar o trabalho com o nosso último ponto alto duplo. Então, vamos lá. 2 laçadas na agulha, normal. Vamos na última correntinha da base, fazer o nosso último pontinho. Retirando de 2 em 2. Vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha no início do trabalho, lá na cabeça do ponto. Introduz a agulha. Eu já arrematei o fio. Prontinho. Pode puxar o fio e no mesmo espaço aqui, ó, na cabeça da correntinha do primeiro ponto, vocês introduzam a agulha de trás para frente para poder passar esse fio lá para trás, ficar um acabamento mais limpo. E aí sim façam o acabamento de vocês com a sobra do fio. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham gostado da minha didática de ensino. Estamos aí com a nossa estrela de acordo com o gráfico solicitado. Quem ainda não é inscrito, fique à vontade para chegar e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau! Quem ainda não é inscrito,